Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan. Eu venho aqui, em especial, aproveitar esse momento para dar algumas ideias, né? Fazer uma pequena revisão com vocês, para que vocês possam estar estudando, dando uma reforçada nos conteúdos que a gente já trabalhou em sala, né? E aí, gabaritar nossa avaliação de matemática, que será amanhã, né? Nossa avaliação de matemática será amanhã, então eu espero que vocês estudem, que treinem bastante, tá? Vejam como é que se dá o passo a passo, peguem algumas dicas, e refaçam todas as questões, tá? Pausem o vídeo, tentem fazer por conta, e o treino é indispensável, beleza? Então, deixa de conversa e vamos treinar, tá certo? Então, galera, os primeiros problemas que eu vou apresentar para vocês sobre equações são os problemas que envolvem balança, tá? E aí vocês podem estar resolvendo da seguinte maneira que eu vou apresentar para vocês, ó. Veja só, em uma balança de 2 pratos, estão equilibrados 2 queijos de pesos iguais. Então vocês podem ver aqui, ó, 2 queijos de peso igual e 7 quilos. Então, desse lado do prato da balança, você tem 2 pesos e 7. E do outro lado, equilibra com 26 quilos. Qual é o peso dos 2 queijos? Tá? O problema, ele pede para que a gente tente descobrir qual é o peso dos 2 queijos. E aí, uma maneira que eu expliquei para vocês como solucionar problema de balança é a seguinte. Nós podemos ir retirando coisas de um lado da balança e retirando a mesma coisa do outro lado, certo? Até o momento que fica só o que a gente quer. Então, nosso objetivo é descobrir o peso desses 2 queijos aqui, ó. Se nós queremos fazer isso, então por que não retirar desse prato da balança esse peso de 7? Então, imagina que você retira esse peso de 7 quilos aqui, ó. E aí vai ficar somente os 2 quilos. Porém, a balança ela vai desequilibrar, então nós temos que retirar também esse peso daqui desse lado, ó. Certo? Fazendo isso, nós teremos de um lado 2 queijos e do outro lado 26 menos 7. Esse 26 menos 7 vai ser igual exatamente a 19, tá? Vai ser igual a 19. Então, a questão ela quer saber o peso dos 2 queijos. Então, de um lado nós temos 2 queijos e do outro lado nós teremos 19. Tá certo? Então, nós podemos dizer que 2 queijos é igual a 19. Beleza? Que deu para ver, para compreender. E aí, com esse problema, tá certo? A questão ela poderia lhe perguntar qual é o peso de 10 queijos, qual é o peso de 20 queijos, por exemplo. Ora, e aí você deveria fazer uma associação, né? Se 2 queijos pesam 19, 4 queijos pesaria o dobro de 19, tá? 6 queijos pesaria o triplo e por aí vai até você conseguir chegar no valor. Enfim. A próxima questão que eu quero que vocês deem bastante atenção é sobre essa. Em um prato da balança, de uma balança, o menino colocou 3 canetas e 4 borrachas, tá? Então desse lado tu tem 3 canetas mais 4 borrachas. E ela se equilibra com 8 lápis do outro lado. Então nós temos aqui, ó, quando isso equilibra, é igual, tá? Então nós temos aqui 8 lápis. Cada lápis tem 5 gramas. Portanto, a gente tem 8 lápis de 5 gramas, ou seja, nós temos 40 gramas aqui desse lado. E cada borracha pesa 2 gramas. Portanto, nós temos do lado de cá 8 borrachas, aliás, 4 borrachas de 2 gramas, né? 4 borrachas de 2 gramas cada. Portanto, nós temos 3 canetas, mais 4 borrachas de 2 gramas. Portanto, nós teremos, então, 8 gramas aqui, ó. Certo? Nós temos 8 gramas. Nossa equação ficou montada da seguinte maneira. 3C, que seriam as 3 canetas, mais 8 gramas, é igual a 40. A questão, ela quer saber quantas gramas tem em cada caneta. Certo? O que nós vamos fazer? Se nós queremos descobrir qual é o peso da caneta, então nós vamos deixar aqui, tá? Vamos dar um jeitinho aqui de deixar somente a caneta do lado da balança, tá? Para a gente deixar somente a caneta do lado da balança, nós vamos retirando as coisas dessa balança. Então, se eu retirar esse 8 daqui desse lado da balança, o que a gente tem que fazer do outro lado? Nós também temos que retirar esse 8, né? Para que a balança se mantenha em equilíbrio. Então, eu vou tirar o 8 daqui, vou tirar o 8 daqui. Então, eu não tenho mais, tá? Ó, eu vou ficar, então, com 3 canetas de um lado, retirando 8 aqui desse 40, nós vamos ter, então, 32, tá? Então, nós ficamos assim, 3 canetas de um lado, 32 do outro. A questão ela quer saber o peso de cada caneta. Portanto, 32 é o peso de 3 canetas. Tá? Então, você imagina isso aqui, ó. Uma caneta, mais outra caneta, mais outra caneta, igual a 32. Então, como que você vai descobrir o peso de uma caneta? Basta, então, você dividir, tá, esse 32 para as 3 canetas. Então, a gente faz a divisão. 32 dividido para 3. A gente pode deixar a resposta assim como fração, ou nós podemos fazer a divisão, tá? Por mais que não seja uma divisão exata, né? Nós sabemos que 32 não é divisível por 3, mas vamos fazer essa divisão aqui para ver como ficaria. Tá? 32 dividido para 3. Aqui dá 1. 3 para cá, subtrai, dá 0. Baixamos o 2. 2 não é divisível para 3, então 0, sempre assim o 0 aqui, tá? E aí vai ficar 20 dividido para 3, que é igual a 6. 6 vezes 3 é 18.
E aí vai dar uma dízima periódica, um resultado periódico, mas conseguimos descobrir que a caneta é 32 terços ou 10,6 gramas. Certo, pessoal? Então resolve-se dessa maneira, retirando coisas dos pratos das balanças. A questão de número 4 ela é muito semelhante à questão das canetas, tá? Veja só como é que funciona. Numa balança de frutas, frutas selecionadas, sendo 15 maçãs, então de um lado da balança eu tenho 15 maçãs, cada uma com 180 gramas, então eu tenho 15 maçãs de 180 gramas. Vou logo fazer esse cálculo aqui, para saber quanto que dá em maçã, o peso das maçãs. Dá 2.700 gramas. 2.700 gramas, então eu tenho aqui, ó, 2.700 gramas de maçã. E 8 laranjas, eu tenho aqui 8 laranjas, cada uma com X gramas, eu não sei quantas gramas pesam as laranjas. Elas equilibram com uma melancia de 4.300 gramas, tá certo? Então, veja só, nossa balança, eu tenho aqui 2.700 gramas e eu tenho também 8 laranjas. E aí elas se equilibram, ou seja, elas são iguais a esta bendita melancia de 4.300 gramas. Pronto. E aí, gente, a gente tem que descobrir, nós temos agora que descobrir o peso de cada laranja, supondo que cada laranja pese o mesmo tanto, tá? A mesma quantidade. Como resolver, tá? Novamente, nós vamos retirar as coisas dos pratos da balança. Então, veja só, o que eu posso tirar desse lado? Que também eu posso tirar desse lado. Eu posso tirar essas 2.700 gramas, ó. E aí, se eu tiro de um lado, é claro que eu tenho que tirar do outro. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Desse 4.300, eu vou tirar 2.700 gramas. Portanto, aqui eu tiro 2.700 e aqui eu tiro 2.700. Eu vou ficar com 4.300 menos 2.700. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6. Aqui ficou 3, ficou então 1.600, tá? Minha equação ficou assim, ó. 8 laranjas é igual a 1.600 gramas. E agora, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho aqui 8 laranjas de peso igual, né? Que equivale a 1.600 gramas. Portanto, como que eu descubro o peso de uma laranja, né? Eu descubro dividindo, tá? Porque suponha que cada laranja tem o mesmo peso. Então eu vou fazer 1.600 dividido para 8. 16 dividido para 8 é igual a 2. Que dá 16 aqui, ó. Subtrai, dá 0. Esses zeros aqui nós acrescentamos para cá. Portanto, uma laranja, tá? L, que é de uma laranja, equivale a 200 gramas. Esta seria a resposta da questão, tá? Espero que tenha compreendido. E é dessa maneira que se faz qualquer problema com balança. Em equação, né, claro, né? Ok. O próximo tipo de problema, que é muito importante que vocês compreendam, é quando a gente não tem um desenho. A gente tem um problema que vocês devem interpretar, montar a equação e descobrir o valor desconhecido, tá? Eu recomendo que vocês possam estar tentando solucionar esse problema da seguinte maneira, ó. Olha só, você vai ler compassadamente e aí você vai escrevendo tudo que o texto vai falando. Olha só. A soma de um número inteiro, olha só, a soma de um número inteiro, então eu tenho aqui um número que eu não conheço, vamos botar uma letrinha para ele, né? Ó, a soma de um número inteiro, ele vai somar com a sua metade, tá? A sua metade. Então eu vou somar esse número com a sua metade. A metade de quem, gente? Desse número, né? Ó, com a sua metade é 9. Quando a gente diz que é, se é, gente, é porque é igual, tá? Então esse é, ele significa igualdade. 9. Que número é esse? Pronto, montamos nossa equação. Depois de montar essa equação, nós vamos usar a estratégia de resolução, né? Beleza, conforme eu já mencionei na sala de aula, quando temos um problema que envolve fração, denominador, claro, né? Uma fração tem que ter um denominador, podemos usar a estratégia do cancelamento, né? Nós podemos fazer com que esse 2 desapareça. Seria a ideia do MMC aí, tá? E aí como é que funciona isso? Eu vou multiplicar toda a minha equação pelo número 2. Tá? Eu vou multiplicar pelo número 2 com o objetivo de fazer esse 2 desaparecer, né? Porque nós sabemos que um número dividido por o outro é igual a 1, então eu posso fazer o cancelamento desse 2. Então, ó, sabendo que eu vou multiplicar, aqui eu terei 2x, ó, 2x, mais, aqui eu teria 2x sobre 2, porém eu vou cortar esse 2 com esse, tá? Vou dividir um pelo outro, ficarei somente com x igual a 18. Logo, eu posso somar esses dois termos aqui, porque tem letra, né? Tem a mesma letra. Então, 2x com mais 1x dá 3x, igual a 18. E aí, como vocês já sabem, se eu tenho três coisas iguais, que é igual a 18, eu posso fazer a divisão, certo? Eu vou dividir esse 18 por esse 3. Na maioria das vezes, pessoal, uma equação do primeiro grau, ela termina com uma divisão, tá? Portanto, nós vamos ter a divisão. X é igual a 18 dividido para 3, que vai ser exatamente igual a 6, tá certo? Agora, eu quero que vocês pensem comigo bem direitinho.
a respeito dessa resposta, tá? Porque eu poderia querer saber quem são os dois números que serão somados. Vamos pensar um pouco, veja só. X é 6, então segundo o nosso problema, um número mais a sua metade é igual a 9. Vamos ver quem são esses números, ó. X é 6, ó. 6 mais 6 dividido para 2, que é igual a 3, é igual a 9. Vejam aí como é verdade, ó. 9 é igual a 9. Viram aí que legal, que bacana? Como a gente pode solucionar facilmente? Espero que tenha entendido. Vamos para o próximo probleminha, tá? Eu vou saltar esse aqui e vamos resolver esse aqui, ó. Veja só, muito importante essa questão. A soma de dois números inteiros e consecutivos é 131. A soma de dois números inteiros e consecutivos é 131. Determine esses dois números. Essa questão é da página 59. Veja só, gente. Nós não conhecemos o número e nem o consecutivo. Porém, o que a gente sabe sobre o número e seu consecutivo? Por exemplo, pense no 2. Quem é o consecutivo do 2? É claro que o consecutivo do 2 é o 3. É o que vem logo após. Quem é o consecutivo do 3? O 4. Agora pense um pouco. Qual é a diferença do 2 para o 3? É que tem uma unidade a mais, correto? Nós temos aqui o 2, ele é isso aqui. O 3, ele é 2, perdão, o 3, ele nada mais é do que 2 com mais 1. E o que é o 4? O 4, ele é o 3 mais 1. Certo? Ou também eu posso dizer que o 4 é 2 mais 2. Também é 4. Tá certo? Então nós resolvemos esse problema usando um pouco essa ideia. Primeiro, eu recomendo escrever um quadrinho para cada número, tá? Olha só, esse aqui é o nosso primeiro número e esse aqui é o nosso segundo número. Eu não conheço nenhum dos números, então eu vou botar x para ambos os números. Ok? Eu vou somar esses números e vai dar 131. Ok. Porém, o nosso problema ele não se resolve apenas assim, porque esse número ele não pode ser igual a esse. Aqui, da maneira como está, um número está igual ao outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse seja a representação do consecutivo. Então, eu vou botar x mais 1, ok? Um número é x e o outro x mais 1, ou seja, o mesmo número com mais uma unidade, certo? Agora, com nossa equação montada, nós podemos resolver. Vamos adicionar as duas incógnitas, que vai dar 2x mais 1 igual a 131. Vamos eliminar esse número 1 aqui, tá? Ou vamos jogar ele para o segundo membro da equação, como a gente também já estudou isso, ó. Vamos levar para o segundo membro e subtrair. Ele vai ficar, então, na equação 2x igual a 131 menos 1, ou seja, vai ficar 130. E, por fim, vem a divisão, né? Como eu já mencionei, x é igual a 130 dividido por 2, que vai ser exatamente igual a 65, tá? 65, ok? 65, galera, não é nossa resposta, porque a questão ela pede determinar os dois números, tá? 65 é apenas uma das respostas. Veja que 65 é o valor de x, tá? Então 65 é esse número aqui. E o outro número deverá ser o seguinte, né? 65 mais 1, ou seja, 66. E aí você pode provar que 65 mais 66 é igual a 131, então nossa resposta está correta, certo? Vamos para o próximo probleminha. Olha só, a questão de número 31 foi trabalhada no dia de hoje, dia 13, na sala de aula, tá? Veja só. A questão é assim, qual é o número? Ó, então eu tenho aqui um questionamento, eu não sei que número é esse, já vou botar aqui um x aqui, que é somado, boto mais, ao seu quádruplo, tá? Seu, tá? Então eu estou me referindo novamente ao número. Segundo a língua portuguesa, aqui nós temos um sujeito, e aí nós estamos fazendo uma soma entre o número e o seu quádruplo, tá certo? Então, eu vou escrever aqui o próximo número, porém eu não vou escrever só x, né? Eu vou escrever o quádruplo daquele número. Resulta em menos 400. Resulta é a mesma coisa que é igual, tá? Menos 400. Montada a equação, vamos solucionar. Teremos aqui, ó, x mais 4x é igual a menos 400. Adicionamos esses dois elementos, dá 5x igual a menos 400. Como eu já mencionei, termina então com uma divisão de menos 400 por 5. 400 dividido para 5, pessoal, então 40 dividido para 5 é igual a 8. Esse zero a gente adiciona para cá. Portanto, nossa resposta será menos 80, tá certo? Espero que tenha compreendido, espero que você treine novamente essa questão, tá? E não tenham dúvidas, tá? Eu vou até fazer um teste para vocês, eu quero que vocês digam que número somado ao seu triplo resulta em 150,
156, tá? Que número adicionado ao seu triplo resulta em 156. Tentem fazer essa questão, tá? Ok. Próxima questão. Juntei minhas economias com a do meu irmão para comprar um tablet no valor de R$ 479. Então, segundo esse probleminha, como vocês podem ver, nós temos duas pessoas aqui juntando um dinheiro para comprar alguma coisa, né? Então, nós temos dois sujeitos envolvidos na história. Certo? Então, eu tenho aqui o primeiro, a pessoa, e a segunda pessoa juntando um dinheiro para comprar um tablet de 479. Vamos lá continuar a leitura. A quantia que juntei correspondia ao dobro da quantia do meu irmão, mais 23. Quantos reais cada um de nós possuía? Muito bem. Se for preciso ler novamente, tá? Respira, concentra, lembra das ideias que a gente já estudou e vamos resolver, né? Como são duas pessoas envolvidas, pessoal, eu recomendo, vocês podem fazer assim, ó. X e X. Dá o mesmo valor para eles. Dá o mesmo valor. Aqui eu vou dizer que essa aqui é do meu irmão e essa é a minha quantia. Tá? E aí lê novamente. A quantia que juntei, ó, então aqui a minha, é o dobro da quantia do meu irmão. Se meu irmão tem X, eu tenho o dobro do meu irmão. E mais 23, olha só. Mais 23, então eu tenho o dobro mais 23. Quantos reais cada um de nós possuía? Agora sim, podemos solucionar esse problema, tá? Vamos então fazer a equação. X mais 2x mais 23 é igual a 479. Fazendo as reduções, as adições necessárias, tá? Vamos juntar aqui as letras, ó. 3x com mais 23 é igual a 479. Como já estudamos, vamos eliminar esse 23, jogar para o outro lado aqui, ó, e subtrair. Porque o que está somando passa subtraindo, se estiver subtraindo, passaria adicionando. Ficaremos então com 3x igual a 479 menos 23. Opa, não precisa disso. 6, 5, 4, tá? 456. Vamos dividir por 3 agora, tá? Ó, 456 dividido para 3, dá 1 aqui, dá 5 aqui, 2 aqui. 152. Logo, x é igual a 152. A questão, galera, diz o seguinte, ó, quantos reais cada um de nós possuía? Sabemos que x é igual a 152. Logo, esse 152 representa a quantidade do irmão. 152. E quanto que é a minha parte? A minha parte é o dobro de 152, ou seja, aqui, ó, eu tenho o dobro do meu irmão mais 23. Então eu tenho que pegar esse valor, 152, multiplicar por 2 e depois adicionar 23, tá? Porque eu tenho o dobro mais 23. Portanto, eu terei 304. Deixa eu ver se essa conta está certa. Exato, 304 mais 23. Ou seja, 327. Então, um tem 327, o outro 152. Veja que esses dois valores, 327 mais 152, é exatamente igual à quantia mencionada na questão, R$ 479. Ok, gente? Então, essa era uma das maneiras que vocês poderiam estar utilizando para solucionar esse problema, tá? Eu vou fazer somente mais uma questão, tá? Para não ficar muito cansativo. Mas de já eu quero dizer que essas questões, se vocês conseguirem dominar, se vocês conseguirem resolver sozinhos, tá? Com certeza vocês sairão muito bem no teste de vocês, tá? Então eu vou explicar a questão de número 34 da seção Continue Aprendendo. Olha só, 3 números são pares e consecutivos. A soma deles é 258. Quais são esses números? Tá? Então nós temos aqui 3 números envolvidos, nós temos aqui o primeiro número, somado com o segundo número, somado com o terceiro número, que vai resultar em 258. Bem, e aí eu vou, da maneira como eu já havia feito antes, eu vou fazer x para todo mundo. Porém, nós sabemos que os números eles não são iguais, eles são números pares e consecutivos, tá? Tá, galera, respira, pensa bem, como é que nós podemos representar algebricamente, com número e letra, um número par? Eu posso botar somente x? Claro que não, né? Porque se eu boto x, esse x ele é só um número que pode ser par, pode ser ímpar, ele pode ser um número decimal. Portanto, a maneira de garantir que esse número seja par é se eu fizer isso aqui, ó, 2x. Esse número ele sempre será par, tá certo? Portanto, 2x em qualquer parte do mundo, do planeta, 2x é a representação de um número par, ok? Não esqueça disso. Então, nós temos 3 números pares consecutivos. Portanto, eu terei 2x aqui, 2x aqui, 2x aqui. 3 números pares. Porém, os números eles são consecutivos, eles não são iguais.
Portanto, o primeiro número ele pode ser 2x, mas o segundo número ele não pode ser 2x, porque ele não pode ser igual ao outro. Ele tem que ser maior, ele tem que ser consecutivo, mas ele é consecutivo quanto? Ora, veja só, se tem aqui o número 2, quem é o consecutivo do 2? Pá, seria o número 4, ele avança 2 casas, ele avança 2 números. Portanto, esse número será representado por 2x mais 2. E o próximo número, 2x mais 4, porque será par consecutivo, ok? Montado o problema, entendido, interpretado toda a situação, podemos resolver o problema, tá? Então ficaria 2x mais 2x mais 2 mais 2x mais 4, que é igual a 258, ok? Adicionando as partes que contém letra, tá? Incógnita aqui. Teremos então 6, tá? Ó, vou adicionar aqui, ó, esse, com esse, teremos então 6x. Mas, vamos adicionar aqui a parte que tem número aqui, ó, 6x mais 6 igual a 258. Eliminando esse 6, jogando para o segundo membro e subtraindo. Como vocês podem ver, gente, a gente segue sempre a mesma linha de raciocínio para solucionar o problema depois de montado, tá? 6x é igual, esse 6 vai subtrair, ficará então 250. Finalizando com a divisão, 250 dividido para 6 vai ser igual 6 vezes 4, 24. Sobra então, nossa senhora, cometi algum erro aqui. Nosso número não era 256, era 258 aqui, ó. Cometi um pequeno erro aqui, tá? Aqui é um 8. Esse 6 vai subtrair, vai ficar um 2 aqui. 252. 252 dividido para 6, tá? Então você vê que nossa divisão não ia dar nem certo aqui. 252. Tá, 6 vezes 4, 24. Resta 1, baixo 2. Aqui, então, nosso valor da nossa letra, do nosso x, seria igual a 42, tá? E aí, professor, finalizou? Já achei a resposta final do nosso problema? Claro que não, né, gente? Da maneira como a gente fez as outras, a gente faz a verificação, tá? 42 é o valor do x, mas o nosso número não é x, o nosso número é 2x. Veja só, 2x mais 2, 2x mais 4. Então, eu peguei esse 42 e substituir aqui, ó, 2 vezes 42. Tá? Ó, 2 vezes 42, ou seja, nosso primeiro número é o resultado dessa multiplicação, ou seja, 84. Aqui dá 84 mais 2, ou seja, 86. E aqui 84 mais 4, ou seja, 88. Veja que os três números somados daria... Nossa senhora! Tá dando, não tá dando certo não, né? 84, opa, meu Deus do céu, que distraído. Que distraído, aqui seria 84 com mais 4, que seria 88. Agora sim vai acabar o... Veja só, aqui dá 18, né? Só deu 1 para cá, aqui dá 25, ou seja, 258. Os três números consecutivos iguais a 258. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês treinem, que tenham paciência, que tenham coragem, força, determinação e sagacidade para solucionar todos os problemas propostos para vocês, ok? Eu confio que vocês vão realmente treinar, vocês vão se esforçar, se dedicar e tirar uma nota aí, show de bola, ok?